Josué 24:15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podem se sentar. Já preguei sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já falei dos deuses do Egito e dos deuses dos amorreus, a quem Josué cita nesta palavra que trouxe para o povo, agora que ele está numa idade avançada e que provavelmente vai vir a falecer em breve. Josué sucedeu Moisés. Moisés levou o povo até a beira da travessia para conquistarem a terra prometida, para entrarem em Jericó, atravessando o Rio Jordão, mas Deus não permitiu que Moisés entrasse, mas mandou que delegasse a função para Josué. E Josué assumiu o encargo, e ele, junto com todo o exército, foi para a terra prometida, e ali, com os exércitos do Senhor, foi tendo vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, ocupando os espaços que Deus havia concedido para eles. Então não dependia mais de conquistar. A terra prometida já estava conquistada, nem toda ela, porque Deus disse que iria destruindo as nações que estavam ali no território aos poucos, uma vez que senão os animais ferozes se multiplicariam e acabariam por matar o próprio povo hebreu. Então, aos poucos, eles iam ocupando território após território. Já havia se passado mais de 20, 25 anos de conquistas. E agora, quando eles celebravam um jubileu, não era o de Safira, mas celebravam um jubileu, Josué os coloca na parede e lhes diz o seguinte: escolhei, façam uma escolha. Vocês hoje diante de mim e diante de Deus estão sendo confrontados com a seguinte realidade: há deuses que os pais de vocês, os meus pais, deixaram no Egito e que nós todos aqui sabemos quem são. E há deuses que nós encontramos aqui nos escombros das cidades, adorados, invocados, idolatrados nesta terra. Todos vocês sabem. E sabem também quem é o Deus que nos tirou do Egito. O Deus que com mão forte nos fez atravessar o Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó e deu vitória aos nossos exércitos. Então, diante destes fatos, diante dos deuses que ficaram, dos deuses que estavam aqui e do Deus que nos conduziu, escolham hoje a quem vocês irão servir. Escolham. É algo que vem do coração, que vem do arbítrio pessoal, que vem da alma. Ué, mas não eram todos judeus? Não eram todos de Israel? Não estavam todos adorando a Deus no tabernáculo? Não estavam fazendo sacrifícios? Não estavam guardando o sábado?
não estavam celebrando as festividades das primícias, do Pentecostes, não estavam eles seguindo as leis que Moisés havia deixado? Sim, alguns estavam. Mas a maioria deles vivia uma religiosidade de aparência. Eles tinham a casca de hebreus devotos, mas tinham o coração de incrédulos e de gente que cocheava entre dois senhores. Porque conquanto eles tivessem deixado os deuses do Egito, os deuses do Egito ainda não tinham deixado nem a mente nem o coração deles, porque eles se lembravam do que os seus pais, que morreram no deserto, falavam sobre esses deuses. E também, como não exterminaram os povos que estavam na terra prometida, eles conversaram, eles viram o culto daquelas pessoas e passaram a cobiçar o culto e os deuses dos povos que habitavam ali. Eles cocheavam entre servir a Jeová, mas também servir a cultura local, servir como serviam todas as nações em geral. E Josué diz para eles: façam uma escolha. 70 anos se passaram desde que a Igreja Batista em Vila Zate foi organizada. Uma igreja organizada com valores, com princípios, com ideais, onde permearam cada centímetro deste terreno com suor, sangue e lágrimas. Inúmeras pessoas passaram por estes bancos, inúmeros sermões foram pregados, inúmeros projetos começaram e terminaram, alguns concluídos, alguns abandonados. Assim como em Israel, depois de terem penetrado a terra prometida, tiveram muita história para contar. Quem tiver interesse de saber o que aconteceu nesses 20, 25 anos, basta ler o livro de Josué até o capítulo 24. E vai perceber quanta coisa aconteceu ali. E quem tiver interesse de saber o que aconteceu aqui na igreja de Vila Zate, peça ao pastor acesso às atas, à história, às memórias, aos textos, aos troféus, aos testemunhos de gente que trabalhou, de orações que foram atendidas, de lágrimas que foram derramadas, de consolo que foi recebido, de gente que nasceu aqui, gente que morreu aqui. Há muita história. Só que Josué vem dizer a eles o seguinte: agora que eu estou diante de vocês, façam uma escolha. Para Israel a escolha era: a que Deus vocês servirão depois de mim. Estranho, porque eles adoravam a Jeová, eles adoravam ao Senhor. Como perguntar a que Deus eles serviriam? Porque para Deus, servi-lo não é apenas uma questão semântica, ou de vocabulário, ou de rotina, ou de liturgia. Obedecer a Deus é uma questão de vida comprometida com os mandamentos. Não adiantava dizer-se judeu e não agir como judeu. Não adiantava assumir a sua nacionalidade de Israel e não viver como um israelita. Não adiantava pronunciar o santíssimo nome de Adonai e não viver tendo ele como seu Senhor.
70 anos se passaram desde que esta igreja foi fundada e o mundo mudou. Muitas igrejas foram fundadas, outras tantas encerradas, e o miolo do evangelho, na maioria das igrejas, sofreu uma alteração profunda e de natureza ontológica. Nós estamos enfrentando neste século 21, não apenas uma mudança de forma, do formato das coisas, mas estamos enfrentando uma mudança de natureza, uma mudança de valores, uma mudança de princípios. A própria construção dos templos hoje em dia mostram que nós estamos construindo templos genéricos, que podem servir de templo, de shopping center, de estúdio de gravações, de mercado de bairro ou de lugar onde se construam escritórios. As construções de igrejas antigamente, nós podemos ver por esta aqui, elas objetivavam que o povo que aqui viesse tivesse um encontro com Deus. Porque o propósito de vir à igreja era de ter comunhão com Deus, era de falar com Deus, era de adorar a Deus. Só que o evangelho de hoje, ele chama as pessoas para ter um encontro com elas próprias, para ter um encontro com o seu ser interior, para massagear o ego, para dizer: você é forte, você é campeão, você vai ser vitorioso, você vai vencer 10 leões por dia, você é o cara. E aos poucos nós vamos adaptando o nosso salão de cultos a uma reunião, a um congresso, que se não tiver escrito ali, culto, a gente pode pôr uma etiqueta colocando congresso de líderes empresariais, reunião de grupos turísticos, seminário de eventos do Estado ou qualquer outra coisa, porque perdemos a essência da verdadeira adoração a Deus. Há 70 anos atrás, quando esta igreja começou, ela colocou alguns valores: adorar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmos, obedecer a Bíblia como única regra de fé e prática, e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Ela colocou como estaca ter cultos onde as pessoas entrassem, ouvissem a pregação do Evangelho, e aqueles que já fossem crentes fossem edificados na fé e trouxessem outros ao conhecimento de Jesus. Neste jubileu, Deus está dizendo para nós: Vila Zate, escolha o seu futuro. Qual é o caminho que você quer seguir? Você quer ser contemporânea na forma e na essência? Ou quer manter a essência daqueles que um dia deram a vida para começar uma agência do reino de Deus? O que você espera do seu futuro? Então há duas aplicações aqui: a pessoal e a coletiva. Qual é a aplicação pessoal do texto "escolhei hoje"? Meus irmãos, nós estamos escolhendo sermos doentes. Nós falamos mais de problemas psicológicos, de doenças que nós enfrentamos, dos problemas financeiros e dos problemas interiores, do que
da graça e da felicidade de termos encontrado o manancial das águas vivas, que é Jesus. Nós hipervalorizamos as dificuldades e desvalorizamos a dádiva e a bênção que nós temos, porque nós temos o melhor, nós temos Cristo. E aí o que acontece? Nós escolhemos ser tristes, cabisbaixos, doentes, com dor de cabeça, com problemas existenciais. Gastamos mais tempo nos consultórios de psiquiatria e com as caixas de remédios do que tempo de oração com aquele que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, que tem poder não apenas de aliviar as nossas dores, mas de levá-las sobre si. Uma verdadeira escolha tem que ser: eu escolho ser feliz. E como é que a gente escolhe ser feliz? Eu tenho a opção de começar o meu dia na certeza de que ganhei um presente, porque lá no hospital, muitos pacientes tiveram as máquinas desligadas porque o coração não bateu mais, e foram para o necrotério, eles morreram. Muitas crianças desamparadas adoeceram e faleceram por falta de comida e de bebida. Muitos que estavam andando de carro ou de moto ou a pé sofreram acidentes e morreram. E nós estamos vivos no dia de hoje, e eu tenho que escolher dizer: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu tenho que fazer esta opção, e isso é uma escolha. Os problemas não vão desaparecer. Eu dizer que o dia de hoje é uma bênção não vai pagar as minhas contas, não vai curar a minha doença, não vai tirar a dor dos enfrentamentos que eu tenho tido, mas vai me fazer ter uma perspectiva muito diferente da que eu tenho tido nos dias em que não estou bem. Houve um acidente aéreo há alguns anos. Cerca de 15 pessoas num mundo de 70 sobreviveram. Estas pessoas, quando embarcaram no avião, estavam cheias de problemas. E quando foram resgatadas do acidente aéreo, estavam cheias de gratidão e de felicidade por terem ganho do Senhor mais um tempo de vida. E eles optaram por fazer de cada dia o melhor dia das suas vidas. Eu tenho que escolher isto. Eu posso viver na tenebrosa lembrança de que sou um mortal e de que logo eu terei um encontro com a sepultura. Ou posso viver na doce e maravilhosa expectativa de que Deus me deu mais um dia. E vou vivê-lo da melhor maneira possível. Às vezes a gente olha alguma foto mais antiga, de 10 anos, 8 anos, e parece que a gente olha naquelas fotos a alegria que não temos hoje. Já tiveram essa sensação? Parece que aquele tempo era mais colorido que hoje. Aquele tempo era mais feliz do que hoje. Aquele tempo tinha motivos melhores para a gente sorrir do que hoje. Ué, vamos mudar esta realidade. E vamos celebrar. E vamos festejar. E vamos dizer, bem, vamos glorificar a Deus, porque se não tenho muitas flores aqui, vou plantar algumas, para que pelo menos algumas desabrochem.
vou melhorar a minha vida. Eram 2 homens, e isto lá no estado do Sergipe. Fizeram um projeto e deram um espaço de chácara para cada um dos 2. Deram algum recurso para que levantassem lá uma meia água, uma construçãozinha, e para que comprassem alguma semente para plantar. Havia água passando pela propriedade. 3 anos depois foram avaliar as 2 propriedades. A primeira, o rapaz fez ali um barracão de madeira que estava caído, não morava mais lá e o capim estava dessa altura. A outra, o rapaz transformou a meia água de 2 cômodos numa gostosa casa de 5 cômodos, pintadinha, fez um lindo portão branco, plantou rosas na entrada, algumas árvores frutíferas ao lado, e a água que passava pelo seu terreno, ele colocou pedrinhas e transformou aquilo num riachinho, e a sua casa era linda. E por quê? Porque o outro resolveu reclamar do pouco dinheiro que recebera, fazer um churrasco com os amigos e reclamar da vida. Deu em nada. O outro, com o pouco que recebera, resolveu multiplicar, resolveu ser grato e resolveu investir. Resultado, a sua casa se tornou uma linda chácara, ali no caminho de Colônia 13. Para quem conhece o estado do Sergipe, sabe do que eu estou falando. E a outra virou um matagal e não deu em nada. A minha vida pode se tornar um matagal se eu desprezar todas as bênçãos que já recebi até hoje e só reclamar do que não tenho. Eu só olho para o que eu não tenho, mas posso transformar a minha vida numa bênção e dizer: quantas coisas eu recebi, quantas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Portanto, esta opção é pessoal, de cada crente. Escolhei hoje a quem sirvais: a tristeza, a depressão, a hipocondria, a viver reclamando. Sua escolha, sua cabeça, sua sentença. Mas se você escolher a graça de Jesus, o amor de Jesus, sabendo que se confiar no Senhor, Ele lhe dará a mão e lhe conduzirá, então o seu dia voltará a ter as lindas cores das fotografias do passado. O sorriso voltará a ter encanto. E um prato de arroz e feijão com uma saladinha de pepino será para você como a refeição dos grandes reis do mundo, porque será uma comida abençoada pelas mãos do Senhor. Mas escolhei hoje a quem sirvais, coletivo, para toda a igreja. A igreja está sendo massacrada pelas novas tendências do mundo gospel, do mundo evangélico. A coisa chega errada pela palavra, ninguém questiona. Primeiro faz cara feia, depois até fala vamos aguentar e depois aceita como verdade. E assim a igreja vai se enchendo de pecado sobre pecado. A mensagem, graças a Deus que o pastor Anselmo é fiel à palavra,
Mas aos poucos a igreja poderá ir pervertendo a palavra, a ponto de ser outro evangelho pregado com a mesma Bíblia que usamos, destacando versículos que me favoreçam e tirando aquilo que não me interessa. A igreja deve escolher lembrar-se dos fundamentos dos antigos. No Velho Testamento está escrito muitas vezes: não removais os marcos dos antigos. A fé que uma vez nós abraçamos e pela qual fomos batizados, deve ser conduzida incólume e com fidelidade para a nova geração que nos suceder. Não fomos chamados para alterar a palavra. Não fomos chamados para alterar a fé. Não fomos chamados para adocicar a mensagem de Jesus. Não fomos chamados para o unionismo e o ecumenismo. Fomos chamados para sermos diferentes. E para que a nossa herança não se perca. Para que voltemos aos fundamentos, aos velhos hinos, ao estudo da base da nossa fé, das nossas lições de catecúmenos. Aquilo que fez de nós crentes, evangélicos e batistas. Aquilo que nos fez crentes para testemunhar a fé para todas as pessoas. Precisamos que coletivamente a igreja diga não ao novo evangelho, e sim ao evangelho da base. As ferramentas da inteligência artificial hoje, que conquanto sejam ferramentas que se tornam indispensáveis neste mundo moderno, até que Deus dê uma hecatombe e acabe com tudo, estas ferramentas não podem ter o poder de adulterar a nossa fé. Há púlpitos hoje que não preparam mais a sua mensagem. Eu digo para a inteligência artificial: inteligência, quero pregar sobre Josué capítulo 24, versículo 15, em 5 pontos, que dure 20 minutos e que chegue no fim o povo esteja chorando. Em 5 minutos, ela prepara o esboço, ela faz o áudio, ela escolhe os hinos e faz o apelo. E se bobear, eu acabo me convertendo com a pregação da inteligência artificial. Esse é o espírito de Satanás. Porque o Senhor não confiou à máquina o poder do Espírito Santo para atuar no nosso coração. O limite da máquina é ser para mim uma ferramenta, mas enquanto ferramenta, não como senhora da minha fé, mestra do meu destino e organizadora da minha pauta ou da minha agenda. Precisamos voltar à base. A igreja de Vila Zate tem que se concentrar a estudar as Escrituras, junto de uma geração que não aprende nada. Uma geração que, segundo a última pesquisa, 10% da população consegue ler um livro completo, mais nada. E nas classes do primeiro grau e segundo grau, fundamental e médio, as máquinas estão substituindo a mente. E nesta substituição está sendo jogada, lançada na sociedade uma geração que não sabe pensar, não sabe trabalhar, não sabe fazer conta, não sabe tomar decisão, uma geração passiva, uma geração sem cérebro. E igrejas sem cérebro. Igrejas que não oram mais, que não pensam mais, que não estudam mais, que não têm mais autênticos e verdadeiros encontros com Deus. Escolhei hoje a quem venhais a servir ao longo dos outros anos.
creio que não chegaremos a outros 70. Os sinais estão muito evidentes da volta do Messias de Israel. Mas enquanto tempo tivermos, Vila Zate, escolha a quem você vai servir. Se aos deuses tecnológicos, se aos deuses e gurus gospel, se aos líderes que entortaram a palavra de Deus, ou se vai seguir este livro que não precisa de atualização, este livro que é o sustentáculo da nossa fé, este livro que não precisa de um guia para ser interpretado, porque todo crente tem o Espírito Santo no coração, e estudando a palavra com amor e com oração, pode entender as Sagradas Escrituras. E então, há de palmilhar um futuro que possa gerar no coração do Senhor Jesus a alegria de dizer lá na frente: bom está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Será um privilégio. Portanto, escolhei hoje a quem servais. A nível pessoal, eu escolho ser feliz. E a nível coletivo, eu escolho ser fiel. E então vamos ter experiências que não são outros que vão contar para nós. Nós vamos tê-las e poder compartilhar com os nossos filhos e os nossos amigos o que Deus está fazendo em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém.